Oi, turma. Boa noite para vocês. Espero que estejam todos bem. A gente vai falar hoje um pouco sobre o nosso capítulo 4 da apostila de alimentos e bebidas, que fala sobre a quantidade de alimentos e bebidas adequados para a gente servir em um evento. A gente viu no capítulo 2 como é que a gente faz para escolher adequadamente o que a gente serve em um evento, né? Como que a gente faz para elaborar corretamente um cardápio para um evento. Só que não adianta a gente só elaborar bem o cardápio se a gente erra na quantidade que a gente serve para o nosso convidado. E quando eu digo errar, gente, eu estou falando errar para mais ou errar para menos. Os dois são problemáticos. Quando você erra para menos, você vai ter convidado saindo da sua festa insatisfeito, né? Você vai ter convidado saindo da festa parando lá na carrocinha do cachorro-quente, todo mundo já passou por isso, né? E o que acontece? A gente sai falando mal da festa, a gente fala mal do buffet. Então, você vai ter uma imagem negativa quando você erra para menos. Quando você erra para mais, o que acontece? Você tem o seu contratante insatisfeito, que aí você tem, se for um casamento, noivo e noiva, família da noiva e do noivo, comendo aquela comida, aqueles doces, aquele bolo, um mês. Né? A gente, quando faz festa em casa, costuma acontecer isso. Aí a gente sempre fala assim, melhor errar para mais do que para menos. Mas isso quando é uma coisa informal. Quando a gente está falando de profissional, né, quem atua nessa área, errar para mais não é interessante. Você tem o seu contratante insatisfeito e você acaba tendo prejuízo, né? Porque você errou no cálculo. Aquela comida, ela tecnicamente pode até estar paga, mas você poderia ter utilizado esse dinheiro em outras coisas do evento, ou não ter cobrado e ter feito um preço melhor. Então, errar para mais também é problemático. A gente tem que adequar e servir uma quantidade que seja... tem sempre uma sobrinha, né? Não pode faltar, tem uma sobrinha, mas nada que vá te trazer prejuízo ou descontentamento por parte de quem te contratou. A gente tem já estudos que foram feitos e que nos trazem esses números, ou seja, quanto que serve disso, quanto que serve daquilo, qual é a medida para um evento, para outro tipo de evento. Isso tudo, gente, foi testado. Como é que isso foi calculado? Experiência, né? Tempos de experiência, os buffets foram se ajustando e foram compreendendo e chegando a esses números, que hoje são números utilizados de uma maneira geral pelos buffets, são números padrões. Então, na apostila, vocês vão encontrar alguns desses números. Quantos salgadinhos eu sirvo? Se eu tiver almoço, quantos salgadinhos são? Se for só um coquetel, aí quantos salgadinhos vão ser, doce, lembrancinha, tá tudo lá na apostila. São números, é aquilo ali e acabou. É claro, gente, que esses números vocês vão poder ajustar de acordo com alguns fatores. Então, por exemplo, quando você vai pensar na quantidade que você vai servir em um evento, você vai perguntar quantos convidados são. Lembrando que você sempre pode usar como um número que 30% dos convidados, do número total de convidados, não vão aparecer. Então, se você a pessoa te contratou para fazer uma festa, você pergunta quantos convidados são? 100. Pode fazer comida para 70. Porque 30 convidados não vão aparecer. TT, pelo amor de Deus, mas e se aparecer? Gente, é média. Muito difícil dar errado. E quando você faz para 70, já tem uma sobrinha aí. Então, vai tranquilo que vai dar certo, tá? Outra questão, por exemplo, o tempo da festa. A gente tem números aqui que são calculados para uma festa comum, de 4 horas, 5 horas. Agora, se você tem uma festa enorme que vai durar a noite inteira, você vai ter que melhorar esses números também. A mesma coisa a quantidade de jovens, de adultos, de criança. Você não pode calcular a quantidade de uísque que você vai servir numa festa contando as crianças no meio dos adultos, né? Então você vai ter que fazer essa avaliação, quantas mulher come menos, mulher come mais doce, e aí você vai nivelando isso daí. Normalmente, gente, a gente conta 2 crianças, a gente conta como um adulto. Então é uma média que facilita quando você vai fazer essa conta. Aí você junta 2 crianças, vira um adulto e aí você soma todo mundo e vê o número total, tira 30% e vai trabalhando a sua quantidade de comida, tá? Obviamente, o horário do evento, se é um evento diurno, se é um evento noturno, o que você vai servir também, normalmente, as pessoas comem mais em eventos diurnos do que em eventos noturnos. Então, esses quesitos podem fazer com que você mexa um pouco nessas quantidades padrões. Mas aí você faz uma análise e vai alterando aqui ou lá. Tá? Então,
Basicamente é isso, porque vocês vão ver na apostila, os números estão lá, é só você ir acompanhando. Obviamente não precisa decorar, tá, gente? Quanto que serve de salgadinho, quanto que serve de bebida, não há necessidade de decorar isso, é importante vocês saberem e procurarem quando forem trabalhar com isso, beleza? Espero que tenha sido clara, qualquer coisa, podem me chamar, estou à disposição. Mais uma vez, um grande beijo para todos, muito boa noite e até semana que vem.